Antes de Sabota escrever Um Bom Lugar, a gente já dançava o chime-chimeá. Chico avisar, a roda não vai parar e quem se julga a nata, cuidado pra não coaiar. Atitudes de amor devemos semear. Mulato astaque, felacute escutar. Pregar a paz, sim, é questão de honra, pois o mundo real não é o rancho da pamonha. E pode crer mais de 500 mil manos. Pode crer também no dialeto suburbano. Pode crer a fé em você que depositamos e fia. Eu odeio explicar gíria. Esse é o crioulo, monstro, como sempre, com essa pancada da música Mariô. Vamos começando mais um Sem História Triste, o programa que não dá desculpas. Com essa pancada do crioulo, cê é louco. É muita sonzeira. Eu tava pensando nessa música porque eu falei assim, cara, fiquei com vontade de falar hoje sobre gírias. E aí foi automático, assim, eu pensei, pô, se eu falar de gíria vai acontecer de eu acabar explicando alguma delas e etc. E aí, quando eu penso na ideia de explicar uma gíria, eu já lembro dessa frase do crioulo, e fia, eu odeio explicar gíria. Muito louco. Enfim, pensei em falar sobre gírias hoje aqui, no Sem História Triste. Pra começar, antes do assunto principal, eu preciso falar das redes sociais. @semhtriste no Instagram, no Twitter. Tem a página lá do Facebook também, Sem História Triste. E tem um e-mail para você que quer contar sua historinha, quer que a sua história seja lida aqui no programa. Pra gente poder... É difícil, às vezes não tem... Às vezes eu fico pensando, caramba, sobre o que eu vou falar lá no próximo cast, né? E se tivesse bastante histórias aí, se juntar bastante historinhas, pode ser que eu faça um cast sobre isso. Ou até, de repente, tipo, de tanto em tanto tempo eu vou fazer um cast sobre alguma história e tal. Me veio até uma agora na cabeça aqui. De repente até conto, peraí, deixa eu pensar aqui. E eu pensei, pô, vamos falar sobre gíria dessa vez, né? E aí... fiquei pensando, pô, como a gíria atuou na minha vida, como que foi pra mim lidar com as gírias, eu que nasci e fui criado no Capão Redondo. Então já tem toda aquela coisa de, é um bairro distante do centro, suburbano. O rap sempre foi muito forte aqui, talvez porque o Racionais é daqui da grande região. Não posso falar que o Racionais é daqui do bairro porque... eu moro no Parque Independência, que diz que é Capão Redondo, mas se você for analisar mesmo, se eu for daqui pro Capão Redondo, pro centro do Capão Redondo a pé, eu vou gastar uns 15 minutos. Então, fala que é a grande Capão Redondo, é tudo isso aqui, né? Mas se você for pensar mesmo, tem, digamos, bairros, né? Subcapão, assim, tem vários subcapão, né? Então aqui ao redor você vai ver Parque Independência, aqui onde eu tô. Logo aqui do lado tem o Jardim Guarujá e Jardim Ângela, né? Aí, sei lá, Jardim das Rosas, tá tudo aqui perto. Então, tudo isso aqui as pessoas resumem como Capão Redondo. E aqui tem muito rap. Tem essa cultura de Racionais mesmo. Quando você sai daqui, o pessoal... sai da onde? Sou do Capão Redondo. Pô, Racionais, né? O pessoal sempre lembra disso. Assim como é natural a gente pensar em Grajaú, lembrar do crioulo agora, né? Já fazendo o link aí com a apresentação do programa. E... Mande o seu recado. O pessoal tá falando bastante aí. Mandando dicas,
mandando coisas para serem lidas. Tem gente falando coisas que eu preciso melhorar. Isso é muito, muito da hora. A coisa que eu mais percebi, assim, que me deixou muito feliz, porque eu fico acompanhando essas coisas de YouTube, de comentários, as pessoas que ficam no Facebook falando um monte de coisa. Eu já fico imaginando que as pessoas, elas detonam, assim, sabe? Eu não sei se é porque as pessoas que vêm conversar comigo, elas têm uma grande empatia por mim. Acredito que seja isso. As coisas que as pessoas falam que de repente seria legal se eu puxasse mais pra cá, se eu fizesse desse jeito, é sempre com uma elegância, é sempre com uma educação tão... É tanto requinte, cara, que eu fico abismado mesmo. Eu fico pensando, caramba, olhando por esse ângulo, ouvindo dessa forma, não tem nem como não pensar, né? Às vezes a gente tá errado, mas alguém fala alguma coisa pra gente, dependendo da maneira que a pessoa fala, a gente às vezes não consegue acatar, porque a gente fica mais preocupado com a forma que aquela pessoa tá falando, brava e tal. O jeito que a pessoa fala, o jeito que as pessoas têm falado comigo são tão maravilhosas que eu só tenho a agradecer. Muito obrigado a você que está me ouvindo, que já me ouviu nos episódios anteriores. Muito obrigado a você que às vezes está me ouvindo falar e solta um riso de canto de boca, ou você que fica com vontade de responder alguma coisa. Eu acho que essa é a ideia. Essa é a ideia. Por mais que a gente... É uma via única, agora é uma via única, né? Mas, de alguma maneira, esse bate-papo vai fechar. Seja numa mensagem, no arroba semhtriste, seja no e-mail no semhtriste@gmail.com, ou um dia que a gente se encontrar para tomar uma cerveja, essa história ela vai fechar. Esse assunto ele vai se completar, entendeu? Então é muito por aí mesmo. Eu fico muito feliz, de verdade. Eu recebi eu recebi uma crítica por duas pessoas diferentes. Eu achei legal comentar aqui. Me falaram assim que... Eu tô fazendo aqui tô falando aqui com as minhas próprias palavras, mas com certeza foi um pouquinho diferente do jeito que a pessoa falou. As pessoas falaram que eu às vezes me perdia e tal, que de repente valia a pena eu anotar, que eu também às vezes acabava sendo prolixo, fugia do assunto. Acredito que eu já tenha feito isso agora aqui. Eu comecei a falar das redes sociais, falei da gíria e já voltei aqui meio que para as redes sociais, para as mensagens. Eu tô lá e cá, né? Se você for reparar. Aí eu fiquei pensando, mas é um pouco da estética do programa ser esse bate-papo que a gente teria pessoalmente, sem script e tal. Acho que a ideia é meio que essa, assim. Faz parte do programa ele ser assim, porque já entrando num outro assunto que eu queria dizer, já vou fazer o link rápido aqui. Eu tô percebendo que tá virando bem eu publicar um programa na quarta e um programa na sexta. Esse programa que eu tô gravando agora é pra sexta. Pra sexta dia 15 do 2 de 2019. Tá virando bem eu fazer isso, porque eu fiquei pensando, o fato de eu gravar assim, sem edição, sem nada, fica muito bom eu gravo e já publico, fica muito suave, entendeu? Mas eu fiquei pensando que gravar mais do que 2 vezes também não é tão legal, porque esgota as ideias muito rapidamente. Eu acho que o assunto vai ficar mais pobre, porque durante a semana eu já fico brisando, já fico anotando no celular coisas pra falar, e aí eu acho que eu consigo pegar 2 assuntos legais, assim, né? Eu tô percebendo que os programas de quarta-feira estão um pouco mais sérios, os programas de sexta estão um pouco mais engraçadinhos, assim. Eu gravei sexta passado da música do Fala Mansa, hoje eu vou gravar sobre gírias, são assuntos mais leves, né? De repente eu sigo até nessa pegada de falar sobre assuntos mais sérios na quarta, de assuntos mais descontraídos na sexta.
até para entrar um pouco nessa coisa do fim de semana, né? Faz bastante sentido. Eu acho que é impressionante como as coisas vão se encaixando naturalmente ao longo do tempo. E eu acredito que esse programa tá ficando um pouquinho melhor a cada edição, a cada episódio. Também fico bastante feliz com isso. Então, bora falar das gírias. Obviamente que eu vou dar um pouco mais de atenção para as gírias paulistas, porque eu cresci aqui no Capão, então não tem como eu fugir muito disso aqui, né? Mas eu lembro que eu tive um contato com gíria, tirando que eu vou falar de São Paulo, né? Eu tive um contato com gíria quando eu fui para Espírito Santo, a minha família é toda de lá. É até engraçado, né? Você encontra alguém aqui em São Paulo, você vai perguntar de onde a pessoa, sei lá, de onde vem a família. Geralmente as pessoas falam da Bahia, de Minas, do Ceará, isso rola muito. A minha família é de Espírito Santo, eu sou descendente descendente, que já pode falar descendente, acho que sim, de capixabas. E eu fui pra Espírito Santo uma vez, faz muito tempo isso. E as gírias de lá eram muito diferentes, cara. Foi muito engraçado, assim. Eu lembro que foi tão engraçado que tava eu, Bodigão e o Té, mano. Meus dois parentes, parceiros do coração, assim. A gente tava a milhão lá, zoando pra caramba, curtindo, molecão. Todos os 3 molecão. E era tanta gíria estranha, era tanto palavreado engraçado, jargões loucos, malucos, que eu ficava, mano, a gente tem que anotar isso aqui, a gente tem que anotar. Eu cheguei ao ponto de anotar, cara, num papel tudo que era dito ali, desde... como que é que o pessoal falava? Cheio das 9 horas. Rolava muito isso. Ah, esse cara é cheio das 9 horas. Cheio das 9 horas, era tipo um cara cheio de frescura. Vamos pra praia de camelo. Vamos pra praia de camelo. Camelo era bicicleta. Eu ficava, mano, como que camelo é bicicleta, né? Tem a ver, tudo bem. É um meio de locomoção e tal. Mas camelo, né? Aqui em São Paulo a gente fala bicicleta ou bike. Nossa, que nada a ver, né? E depois eu fiz o link com a música do Legião Urbana, Eduardo e Mônica, que ele fala, né? Tem uma parte que ele fala a Mônica de moto e o Eduardo de camelo. Um momento ele fala isso. Aí eu, não, realmente, foi tão estranho quanto instantâneo pra eu sacar que camelo era bicicleta, né? E aí eu fui anotando, assim, cara, isso é muito engraçado, né? O jeito que as pessoas falam. Tem uma expressão no Espírito Santo que eles falam assim... Nossa, não sei se vocês escutaram a moto que acabou de passar aqui. Tem uma expressão que eles falam que é assim, nem por um decreto. Eu não vou fazer isso aí que você tá falando, nem por um decreto. Tipo, porra, se tivesse um decreto aqui assinado, escrito aqui, né? Reconhecido, sei lá como que faz pra fazer um decreto, nem por um decreto. Minha mãe costumava falar... Nem se meu pai, né? A minha mãe tem pais falecidos já, né? Nem se meu pai aparecesse aqui agora eu faria isso. Também é bem esquisito isso, né? Tipo, imagina um fantasma do pai da minha mãe aparecendo aqui. Deus me livre. E eu lembro que foi uma atenção que eu tive para com as gírias, assim. Porque às vezes você vive dentro da gíria e você simplesmente não percebe, né? Tá muito intrínseco ali, tá muito dentro do seu linguajar. E aí vai que vai. Agora, falando da gente aqui, falando de São Paulo especificamente, São Paulo tem basicamente 2 jeitos de se falar, né? Tem as gírias mais do centro, dos bairros mais considerados bairros nobres, né? Então, e tem as gírias mais periféricas, né? Dos bairros mais periféricos de São Paulo. E como eu cresci no bairro da periferia, Capão Redondo, então óbvio que eu peguei mais esse lado, assim. Porém, em alguns momentos eu tive contato com pessoas de outras classes, assim. Então, acabava acontecendo de eu mesclar um pouco essa coisa da gíria,
do falar mais correto. Tinha um tempo que as pessoas, elas... Acho que até hoje acontece isso, né? Eu falo que tinha um tempo. É porque eu não lido com nenhuma profissão que tenha que falar muito formalmente, assim, mas imagino que tenham pessoas que falam gírias no seu dia a dia e quando elas vão exercer sua profissão ou quando elas vão para algum outro bairro, coisa do tipo, elas tenham que se controlar para não falar gírias assim tão abertamente, né? Isso não acontece comigo, mas eu lembro que tinha um tempo onde era meio que proibido falar gíria, era assim, não é bonito falar gíria, não é bonito falar palavrão, vinha junto, né? Tinha até uma coisa voltada mais pra mulher, assim, mulher falando gíria é feio, mulher falando palavrão é feio e tal, blá blá blá. E realmente eu acho que eu sofri um pouco disso. Caramba, essa música tá meio estranha. Eu tive um pouco isso de... o carro da pizza. Tem carro da pizza aí no seu bairro também? De R$10. Aqui faz tempo que não passa. Fazia tempo que não passava. Tá passando agora. Enfim, voltando. E... teve um tempo também comigo de falar de menina, tudo, mas da gente também. Não é legal falar gíria e tal, blá blá blá. Mas ao mesmo tempo a pessoa do bairro... o famoso bairrista, né? O cara do bairro, ele tem muito esse orgulho de falar aquelas gírias. Ele meio que... ele é reconhecido um pouco por isso também, né? Daquela coisa mais malandreada, daquela coisa mais... o jeito de falar e tudo, né? E aqui tinha... Acho que a gente pode falar que a gíria de paulista mais clichê, assim, mais... senso comum é mano. Essa é a primeira gíria, acho que quando alguém pensa num paulista é mano. Demorou muito pra eu descobrir que mano significava irmão, sei lá, brother, né? Vamos pôr assim. Porque eu entendia mano como você chama alguém, você chama de mano, né? Apesar de que quando eu era moleque as pessoas chamavam as outras pessoas de fi, né? De meu, não sei o que lá, não sei o que lá. Agora, puxando mais pra coisas atuais, as pessoas começaram a falar tio. Nossa, tio eu particularmente não gosto. Eu acho feio de falar tio. E as pessoas, elas falam, mas as pessoas, elas se empolgam, elas falam tão naturalmente, com propriedade. Do mesmo jeito que eu vou falar uma coisa aqui, não é decreto, hein? Mas do mesmo jeito que as pessoas falavam mais próximas às periferias, elas falavam tio, espelhado aqui no outro lado da moeda, as pessoas dos bairros mais vamos colocar bairros nobres e tal, elas falavam man. Ô man. Tinha muito isso, né? Hoje em dia eu vejo muito menos, assim. Eu particularmente tenho umas amigas que a gente chama elas de man, as man, né? As nossas amigas as man e tal. Então é muito natural, eu até hoje ouvi muito falar man por causa delas e tudo, mas é como se fosse uma licença poética, assim, pra mim, né? Porque eu vi que as pessoas não falam tanto man mais como falavam antigamente, mas elas vão sempre falar, na minha cabeça elas vão sempre falar, tá ligado? Então meio que não conta, assim. E puxando um pouco elas, cara, já aproveitando que a gente... o assunto ele veio pra isso, né? Eu lembro que foram elas que me puxaram um pouco essa coisa de... Quando que a palavra top... Do nada, a palavra top se tornou uma coisa zoada, tá ligado? As pessoas falavam top. Tal coisa é top e tudo mais, blá, 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 blá. Do nada, falar top ficou zoado. Não sei se vocês pegaram exatamente o momento aonde falar top ficou zoado, mas eu meio que não tinha percebido. Aí do nada top ficou zoado. E na mesma linha que o top ficou zoado, algumas pessoas, elas... Não sei se elas ainda tinham necessidade de falar top, mas... Ou elas queriam simplesmente zoar, mas aí as pessoas que queriam continuar com a brincadeira do top, ou queriam zoar alguém que tava falando top, elas passaram a falar topzera, topperson, coisas do tipo.
Alguém pode me responder aí, por que que fala top é tão zoado? Não sei. Até hoje eu não sei. Mas ao mesmo tempo que depois que eu descobri isso, eu não sei se eu fui Maria vai com as outras ou se eu acabei pegando birra, eu não sei o que aconteceu. Eu simplesmente não consigo mais falar top depois disso. Algumas vezes eu brinco falando topzera, coisa do tipo, mas acho que até atualmente, 2019, as pessoas eu acho que pararam um pouco com essa brincadeira também. Mas a língua ela é viva, né? A língua ela é viva mesmo, não tem como dizer que não é. E os dicionários, a gente... Acho que já foi o tempo da gente correr somente a gente correr atrás do dicionário. Hoje em dia é uma via de mão dupla mesmo. Ao mesmo tempo que a gente corre atrás do dicionário, claro, a gente tem a norma culta, tem momentos específicos, tem palavras que sempre agregam o nosso vocabulário e tudo. Mas o próprio dicionário, ele tem um pouco essa coisa de correr atrás da gente também, de palavras que não compunham o dicionário, hoje estão aí, né? Uma vez eu fiquei impressionado de ter lido que eu fui ler lá o que significava osso. A semântica é tão estranha, cara, porque às vezes você lê uma palavra no dicionário que você sabe tão o que é. Por exemplo, porta. Você sabe tanto o que significa porta que você não procura ler no dicionário a palavra porta. Tipo, um objeto que serve para separar um quarto do outro. É algo desse tipo que tá escrito. É muito esquisito. E eu fui procurar uma vez, do nada, procurei osso, a palavra osso. E lá tava, é a parte mais dura do corpo, blá blá blá. Tava falando alguma coisa assim relacionada ao óbvio, né? E tinha uma segunda opção lá que tava assim, situação muito difícil, tá ligado? Aí eu fiquei pensando, eu falei, mano, não, mentira, velho. Mentira que osso também significa isso, né? É o que a gente geralmente fala por aí na rua, né? Aí eu achei interessante como as coisas elas vão agregando mesmo. E hoje em dia eu acho legal essa cultura de que o linguajar, a região, tem muito essa coisa de você achar bonitinho, achar engraçado, o jeito que tal pessoa fala e tudo. É dialeto. Acho que não dá pra dizer que é apenas uma gíria, né? Dá pra dizer que é um dialeto, é um jeito de falar, um jeito de se expressar, né? Falando um pouquinho do Racionais, eu lembro que o Racionais ele meio que ditava a regra, assim. Tirando o morô, eu lembro que o Racionais nos primeiros álbuns eles falavam muito morô. Morô eu não me lembro de ter pegado, assim. Mas eu lembro que ele falava jão, era impressionante. Ele falava jão numa música, passava um tempinho, tava todo mundo falando jão, né? Aí ele falava alguma outra, sei lá, uma outra palavra de gíria, algum jeito de falar, agora não me vem outra na cabeça, e automaticamente pegava, tava todo mundo falando. Eu lembro que ele falava um negócio assim, em vez de falar truta, ele falava true, só true. E eu via as pessoas falando na rua, assim. Era impressionante como o Racionais, ele tinha o poder de transformar o jeito que as pessoas falavam na rua, no dia a dia, assim, sabe? As pessoas cantavam trechos das músicas do Racionais, assim, era uma coisa muito louca, assim. Realmente, morar aqui no Capão, ele teve um pouco essa coisa mesmo. É lógico que a gente sofreu influência de milhares de outras coisas, e as pessoas aqui fazem de tudo, né? Às vezes quem olha de fora acha que aqui não tem poetas ou não tem artistas de todos os jeitos e de tipos, né? A gente tem uma certa mania de generalizar ou estereotipar mesmo. Isso é entendível. Um amigo meu foi pra Manaus esses dias e a primeira coisa que eu perguntei foi assim: e aí, meu, como que é a cidade lá? É foda mesmo e tal? Isso é um resquício do pensamento de que lá em Manaus é só floresta, sabe? É um resquício. Eu perguntei da cidade já, mas ainda era um resquício, tá ligado? Da ideia do mato. Não, lá só tem mato e índio, né? É um pouco resquício, não dá pra julgar.
E, eu tava imaginando esse episódio de um outro jeito, completamente diferente. Eu tava imaginando eu falando sobre gírias e explicando e enumerando gírias mesmo e tal, falando... por exemplo, eu tava na minha pauta aqui, eu tinha anotado até, seguindo conselhos, de falar sobre, por exemplo, gírias de boteco, sabe? Tipo, gírias, sei lá, você vai falar com uma pessoa que você não conhece, daí você chama a pessoa de campeão, ô campeão, ô consagrado, ô sei lá, sabe? Eu tava pensando num lance mais por esse lado, assim. Mas acabou, como sempre, eu começo falando de uma coisa, eu vou falando da outra e vou viajando pra caramba. Eu não sei se tem graça isso. Como eu disse, as pessoas que têm vindo falar comigo, você que tá ouvindo, você que tá me ouvindo, vem falar comigo, fala alguma coisa, troca uma ideia, manda um recado, manda alguma coisa pra se falar ao vivo aqui, ao vivo, na gravação, né? E, pô, vai ser da hora, cara, vai ser da hora. Acho que vale muito a pena, vale muito a pena a gente estrear até um quadro aqui dentro do programa de leitura. Acho que ia ser muito da hora, velho. Pra encorajar, olha só o que eu vou fazer aqui, hein? Eu vou fazer um link com o começo do programa. Pra encorajar você a mandar uma história mirabolante, engraçada, pra o semhtriste@gmail.com, ou sei lá onde você quiser mandar, no @semhtriste. Pra encorajar, eu vou contar uma história aqui lendária que eu ouvi uma vez. Cara, inclusive eu lembrei dessa história esses dias no bar aí com a minha galera. Eles com certeza vão rir dessa situação aqui. Tô com 27 minutos aqui de programa. Acho que dá tempo de eu contar em 3 minutinhos aí, fechar os 30 minutos. Ó, tinha uma amiga minha. Eu vou começar agora, hein? Tinha uma amiga minha que ela contou a seguinte história. Ela falou que não era ela falou que era uma amiga dela. Mas aí, né, todo mundo já assistiu Altas Horas e sabe que naquele programa daquela mulher que fala sobre sexo, sempre é o amigo de alguém, nunca é esse alguém. Então eu não sei. Acredito eu que tenha sido essa minha própria amiga, né? Ela contou o seguinte, ela falou que ela foi no motel com um cara. Ela não tinha muita intimidade com esse cara e tal, tava ali nas primeiras ficadas. E ela foi no motel com ele, beleza. Chegou lá, mano, ela sentiu vontade de ir no banheiro, velho. De dar aquela cagada. Mano, que situação. Aí ela deixou o cara na cama ali e falou, vou ali e tal, vou se pá tomar um banho, vou me preparar ali, já volto, né? Fica aí na cama e tal. E o cara, não, demorou, bora, né? Aí ela foi lá e foi cagar, né, velho? Nessa que ela foi cagar, ela foi dar descarga. Aí quando ela foi dar descarga, mano, ela descolou que a descarga tava com problema, não dava descarga, mano. Então ficou lá, mano, o BO ficou lá, tá ligado? Aí ela ficou em choque, ela, putz, o que eu faço? Ela imaginou que em algum momento ele também ia usar, e aí ele ia ver, ia pegar mal e tal. Ela entrou nessa pilha aí. É foda como às vezes o ser humano tem a capacidade de só piorar algo que tá acontecendo ali, né? Às vezes tem um caminho muito mais simples e a pessoa dá toda uma volta e literalmente se caga toda. E aí, o que ela fez, mano? Ela pegou o cocô, velho. Olha que nojeira. Espero que você não esteja almoçando agora, ouvindo esse finalzinho, hein? Vou dar um tempo aí pra você pausar, continuar seu rango e depois você volta aqui. Enfim, ela pegou o BO com a mão. Não sei se ela usou alguma coisa toalha, não sei. Ela pegou e jogou pela janela, mano. Olha a fita. Ela jogou pela janela. Aí nessa que ela jogou o negócio pela janela, ela, sei lá, lavou a mão ali, disfarçou e tal. E foi lá, ficou com o cara, rolou tudo que tinha que rolar. No final, mano, na hora de ir embora, na hora que eles foram sair ali pra pegar o carro e tal, o formato do motel, ele tinha um formato onde o quê? A janela onde ela jogou o negócio dava certinho no carro do cara, ou seja, quando o cara foi abrir a porta do carro ali, quando
quando eles foram entrar no carro pra ir embora, tinha um cocô em cima do carro, mano. Puta merda, velho. O cocô que ela jogou caiu em cima do carro. Olha só que merda. E aí, putz, mano. Na hora que ele olhou o cocô em cima do carro, ele olhou, mais ou menos ele imaginou de onde que tava vindo aquele cocô. Ele viu que vinha da janela do próprio quarto que eles estavam. Mano, ele sacou na hora de quem que era ali e tal. Ela já fez uma cara delatando ali que era a culpada e tudo. Eles vieram embora numa cara, velho. Eles vieram embora, tipo, em silêncio, tá ligado? Ela falou que depois desse dia eles nunca mais se encontraram. Tipo, já era, tá ligado? E aí a gente ficou abismado com essa história. Tipo, mano, que absurdo, velho. Eu contei essa história pra galera esses dias num bar. E o pessoal falou que já tinha ouvido essa história. Então eu já fiquei pensando aqui, será que é uma lenda urbana? Será que ela contou já por ser uma lenda urbana e tal? A gente ficou pensando que era ela, mas na verdade é uma história que rola por aí, né? Então eu não sei. Mas foi uma história pra encorajar vocês a mandarem alguma coisa. Manda no título, assim, ó, não revele meu nome. Eu leio aqui, falo um nome fictício ou não falo nenhum nome. Pra gente poder ter uma participação maior de vocês aqui no programa. Beleza? Galera, acho que eu vou vazar. Já tá com quase 32 minutos aí de programa. Acho que tá mais do que suficiente para hoje. Ok? Muito obrigado a você que está me ouvindo até agora. Você é um cara foda. Você é uma mina foda. Valeu, vou saindo fora. Abraço.